Olha, se tem um assunto que mexe com todo mundo no Brasil é imposto, não é verdade? E o país está prestes a encarar uma das maiores reformas tributárias da sua história. A promessa é uma só: simplificar um sistema que parece um verdadeiro labirinto. Mas afinal, o que isso significa na prática para a economia e, claro, para o nosso bolso? Vamos desvendar juntos essa história. Antes de mergulhar na solução, a gente precisa entender o tamanho do problema. Pensa assim: o sistema atual é como um jogo complexo, com regras que mudam o tempo todo. Isso cria um custo gigantesco para as empresas, acaba afastando investimentos e, no fim, segura o crescimento do país. Mas de onde vem tanta complicação? Então, a resposta para essa pergunta está num verdadeiro quebra-cabeça. A principal fonte de dor de cabeça hoje é a quantidade de impostos diferentes que incidem sobre o consumo. Para entender a reforma, primeiro a gente tem que montar as peças desse quebra-cabeça atual. Hoje, a conta do que a gente consome é dividida em 5 tributos principais. A nível federal, temos 3: PIS, COFINS e IPI. Nos estados, o famoso ICMS. E nos municípios, o ISS. Agora imagina que cada um desses 5 tem um manual de regras próprio, totalmente diferente um do outro. É um labirinto que custa muito tempo e dinheiro para as empresas tentarem entender. E o peso disso tudo na economia é enorme. Só para ter uma ideia, em 2022, a carga tributária total no Brasil chegou a 33,7% de tudo o que o país produziu, do nosso PIB. É quase 1/3 de toda a riqueza gerada indo para os cofres públicos por meio desse sistema super complexo. Diante disso, a pergunta que fica é: como resolver? A solução que está na mesa para esse emaranhado todo de regras é bem ousada e a palavra-chave é uma só: simplificação. A ideia é unificar tudo para finalmente facilitar a vida de quem produz e de quem consome no Brasil. E olha, essa imagem aqui resume perfeitamente o coração da mudança. A proposta é, basicamente, apagar do mapa aqueles 5 tributos complicados e colocar no lugar um sistema muito mais limpo com apenas 3 novos impostos: a CBS, o IBS e o imposto seletivo. É como trocar um monte de fios embolados por uma única conexão direta. E para não restar nenhuma dúvida sobre qual é a intenção, a própria proposta da reforma, a PEC 45, crava isso em seu texto. O grande objetivo é um só: simplificar. Simplificar o sistema de tributos do país. É isso, preto no branco. Certo? Então saem 5 e entram 3. Mas o que significam essas novas siglas CBS, IBS e IS? Chegou a hora de a gente conhecer um por um os novos impostos que devem fazer parte do nosso dia a dia daqui para frente. Vamos começar com a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Pense nela como o novo grande imposto federal sobre o consumo. Ela vai simplesmente substituir e unificar 2 velhos conhecidos das empresas, o PIS e a COFINS, 2 em 1. Em seguida, temos o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Este vai ser um imposto que vai unir estados e municípios, substituindo de uma vez só o ICMS e o ISS. A grande sacada aqui é criar uma regra única para o Brasil inteiro, acabando com a famosa guerra fiscal entre os estados. E fechando o nosso trio, vem o Imposto Seletivo, o IS, que já ganhou o apelido de Imposto do Pecado. A função dele é bem clara: servir como um desestímulo. Ele vai taxar um pouco mais produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo. Mas claro, uma transformação desse tamanho não é como apertar um botão. Não acontece da noite para o dia. A implementação vai ser uma longa jornada. Na verdade, uma década inteira de mudanças graduais, para dar tempo de todo mundo, governos, empresas e a população se adaptar. E este cronograma mostra bem o passo a passo. A jornada começa lá em 2026 com um período de teste. Em 2027, a gente já dá adeus ao PIS e à COFINS. A partir de 2029, o ICMS e o ISS começam a diminuir um pouquinho a cada ano. E a linha de chegada, o sistema 100% novo, é só em 2033. Ou seja, é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Ok, a teoria é interessante, mas vamos ao que realmente importa. Como é que essa reforma toda vai mexer com as finanças das pessoas? Chegou a hora de falar dos impactos mais diretos na vida de todo mundo. Pois é, a reforma vai além do consumo e também olha para o patrimônio. O IPVA, por exemplo, vai passar a valer para jatos e iates. O imposto sobre heranças vai se tornar progressivo, ou seja, quem herda mais paga uma alíquota maior. E até as regras do IPTU vão ser atualizadas. E agora, uma das mudanças de maior impacto social e uma das mais esperadas. A Cesta Básica Nacional vai ter imposto zero.
É isso mesmo, alíquota zero. Isso significa que alimentos e produtos essenciais para as famílias devem ficar mais baratos. Outra grande novidade com esse foco mais social é o tal do cashback. A ideia é bem simples, mas poderosa. Uma parte do imposto que as famílias de baixa renda pagam em suas compras vai ser devolvida diretamente para elas. É uma forma de buscar um sistema mais justo, aliviando o peso dos impostos para quem mais precisa. No fim das contas, a promessa da reforma é um Brasil com um sistema tributário mais simples, mais justo e que ajude o país a crescer. Mas a grande questão que fica no ar, a pergunta de 1 milhão, é: essa enorme simplificação vai se traduzir lá na ponta em menos impostos no dia a dia? Bom, essa é uma resposta que só o tempo vai dar. Mas uma coisa é certa, a discussão está apenas começando e a forma como o Brasil lida com impostos nunca mais será a mesma.